A água contida em uma panela estava inicialmente a 21 graus Celsius. Após o aquecimento, sua temperatura sofreu uma elevação de 36 graus Fahrenheit. A temperatura final da água, na escala Kelvin, é aproximadamente. Bem, então nesse enunciado aqui foi dado, né, a temperatura inicial. Então vamos anotar isso aqui, né? Então, a temperatura não é isso? Ela é de, vou colocar aqui, ó, T Celsius, ela é de 21 graus Celsius, beleza? Aqui depois fala que essa panela sofreu uma elevação de 36 graus Fahrenheit. O que que isso significa? Significa que a variação de temperatura dessa panela foi de 36 graus Fahrenheit. Então, nós temos que a variação de temperatura então, um ΔTF foi de 36 graus Fahrenheit. Tudo bem? E aí, o que que ele pede? Ele pede qual seria, qual será, né, a temperatura final dessa água na escala Kelvin. Tudo bem? Então, a gente está procurando, né, determinar a temperatura final na escala Kelvin. Certo? Bom, o que nós temos que tomar cuidado aqui nesse problema é o seguinte. A gente sabe, né, que a temperatura final, né, ela vai ser dada pela temperatura inicial mais a variação de temperatura, correto? Bom, mas aqui a gente tem que a temperatura inicial foi dada em Celsius, não é isso? E a variação de temperatura foi dada em Fahrenheit, certo? Obviamente eu não posso somar esses dois valores para determinar a temperatura final, por quê? A temperatura inicial está em Celsius e a temperatura final está em Fahrenheit, não é isso? E além disso, ele pede que a temperatura final seja dada em Kelvin. Então é um problema aí que envolve as três escalas de temperatura, né, que nós estudamos aí, tá? Então a gente pode fazer o seguinte: a gente pode trabalhar tudo em graus Celsius, ou tudo em Fahrenheit, ou tudo em Kelvin, beleza? Se a gente trabalhar tudo em graus Celsius, no final a gente vai ter que efetuar a transformação, né, de graus Celsius para Kelvin, beleza? Se a gente trabalhar com tudo em Fahrenheit, ao final a gente tem que fazer a transformação de Fahrenheit para Kelvin. E se a gente trabalhar com tudo em Kelvin, a gente vai precisar né, transformar a temperatura final em Kelvin, né? Porque a gente já calculou ela em Kelvin. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a seguinte abordagem. Eu vou calcular tudo em Celsius e no final eu passo para Kelvin. Beleza? Então, olha só. Então, vamos lá. Eu vou calcular o cálculo da, ó, o cálculo da variação de temperatura em graus Celsius. Beleza? Por quê? Se eu tenho a temperatura inicial em Celsius, a temperatura final vai ser dada pela temperatura inicial mais a variação, certo? Mas aí a gente sabe o seguinte, né? Que a variação de temperatura na escala Fahrenheit, certo? E na escala Celsius se relaciona da seguinte forma, que a variação de temperatura na escala Fahrenheit é dada por 1,8 vezes a variação de temperatura na escala Celsius. Tudo bem? Lembrando que essa relação envolve variação de temperatura, tudo bem? E não temperatura. Então, se a gente quer aqui determinar a variação de temperatura em Celsius, vamos colocar de cor diferente aqui, ó. Então a gente tem que isolar, né? Então, ΔTC, certo? Vai ser dado por ΔTF
dividido por 1,8. Bom, e o ΔTF a gente tem, que é 36, não é isso? Dividido por 1,8, e aqui a gente obtém 20 graus Celsius, certo? Então, a variação de temperatura na escala Celsius é 20 graus. Beleza. Então, a gente calculou já a variação de temperatura na escala Celsius. Se a gente quer a temperatura final, o que a gente vai calcular? Então, o cálculo da temperatura final. Beleza? A temperatura final é dada pela temperatura inicial mais uma variação de temperatura. Beleza aí? Então tá. Vamos lá. A nossa temperatura final em graus Celsius vai ser dada pela temperatura inicial em graus Celsius mais a variação de temperatura em graus Celsius. Não é isso? Bom, a gente está querendo determinar essa temperatura final aqui. Não é isso? Então tá. Quanto que vai ser a nossa temperatura final em Celsius? Bom, vai ser dada pela temperatura inicial em graus Celsius, né? Que a gente sabe que é 21, certo? Então vai ser aqui, né? 21 mais a variação de temperatura em graus Celsius, que é 20. A gente obtém 41 graus Celsius. Correto? Então essa é a temperatura final em graus Celsius. Bom, mas o enunciado pede para a gente calcular essa temperatura final em Kelvin. Então o que a gente tem que fazer? Nós temos que transformar 41 graus Celsius em Kelvin. Beleza aí? Em Kelvin, não é isso? Então, como é que a gente faz? A gente sabe que a relação, né? Que a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273,15. Certo? Aqui a gente não está usando essa notação aqui não, né? A temperatura em Kelvin, que é a temperatura absoluta, nós estamos simbolizando somente por T. Bom, então a temperatura aqui vai ser temperatura final em graus Celsius, que nós calculamos aí 41 mais 273,15. Então isso vai dar para a gente 314,15 Kelvin. Não é isso? Então essa é a temperatura final da água em Kelvin. Certo? Portanto, se a gente olha a alternativa aqui, né? Então ele pede a temperatura aproximada, né? Então, a gente achou 314,15. Então, a alternativa correta é a letra C. Tudo bem? Bom, e aí eu vou deixar então como exercício para vocês aí, calcular tudo em Kelvin desde o início. Então, o que a gente teria que fazer? Passar essa variação de essa temperatura inicial para Kelvin e essa variação de temperatura aqui para Kelvin. Beleza?